atividade que você mandou para Mariana, você colocou uma data de entrega? Porque eu não vi. Eu converso com vocês depois da aula. Acho que daí eu souber a formativa 3. Né? Então, obrigada. Fica tranquilo, imagina. Muito bem, vamos entrar a fundo sobre o sistema reprodutor masculino, tá certo? Vamos entender um pouco mais sobre esse sistema que, para alguns, ele é uma mística, para alguns cantam mais vantagem do que deveria, mas ele continua sendo por uma única finalidade, tá certo? Muito bem. Nós temos que entender primeiro que existe uma caracterização, eu diria, de uma genitália. Então eu tenho eu não, né, como todos os homens temos, uma genitália externa, que consiste no pênis, tá certo? E na bolsa escrotal. Pessoal, primeira definição importante. Bolsa escrotal é o termo correto. Ou escroto. Tudo bem? Não existe saco escrotal. Porque saco, ele é o sinônimo, né? É um pleonasmo falar saco escrotal. Nossa, Escroto. Então, saco escrotal não existe. Bolsa escrotal ou escroto, né? Popularmente conhecido como saco. E da mesma forma eu tenho os órgãos reprodutores internos, que consiste, né, na todo o papel de reprodução do ser humano, que é formado pelos testículos, nós vamos bater um papo e falar um pouquinho sobre eles, os epidídimos e pelo menos aí 3 ductos, tá certo? Ducto deferente, sim, é deferente mesmo, não é diferente, ele é deferente. O ducto ejaculador e a uretra masculina. Além dessa genitália externa, além dessa genitália interna, que consiste nos reprodutores internos, eu tenho glândulas acessórias, que consistem na próstata, nós vamos ver a importância dela, e as vesículas seminais, que tem um papel ao longo do início, né, ou do caminho para a reprodução. Além das glândulas bulbo-uretrais. Nós vamos falar um pouquinho de cada para entender o funcionamento do sistema reprodutor masculino, tá bom? Primeiramente, vou começar pela próstata. A próstata é um órgão que ela está, e olha só como a imagem ilustra pra gente, né? Ela está embaixo, literalmente, da bexiga masculina. Posso dizer que ela tem um tamanho aproximado de 4 centímetros, então ela é extremamente pequena, ela se assemelha muito a uma ameixa, um pouco maior que uma azeitona, e ela secreta uma enzima extremamente importante, que é uma enzima chamada de fosfatase ácida. Essa fosfatase, pessoal, ela é uma das enzimas que eu poderia dizer que é um marcador para uma patologia chamada de HPB, que é hipertrofia prostática benigna. Tá bom? A imagem aqui ao lado, vocês conseguem ver uma próstata normal, né? Deixa eu só adicionar aqui, pessoal. Isso. A próstata normal, dentro da sua anatomia, em relação à bexiga, né? E uma próstata aumentada. Repara que esta próstata, ela se comunica posteriormente com a região do reto. Tá certo? Então, a avaliação clínica que um urologista realiza é por via retal. Tá certo? É o único acesso na avaliação urológica do médico, perfeito? Repara que essa mesma próstata... Pode falar. Então, quando o paciente ele está com câncer, dá para fazer o médico faz o exame pelo reto, e daí ele vê que tá meio inchado, é isso? Ele pode interpretar, né? O médico urologista, ele é treinado para identificar não só o tamanho, mas a textura da próstata. Né? Isso vem ao longo da prática clínica dele, da residência em urologia. Então, ele faz o teste do toque, o tão temido teste do toque, para que identificação, né, está sintomática, enfim, outra sintoma associado. Claro que existe uma forma, né? Existe o que o pessoal utiliza, né? Que são a exame de sangue.
de sangue ele é falho. Então, aos homens aqui presentes, e vocês, mulheres, aqui presentes, que têm os seus maridos e namorados, o exame de toque um dia vai chegar, tá certo? Que é a maneira mais segura de avaliação da próstata. E o câncer de próstata mata tanto quanto um câncer de colo de útero ou de mama. Claro, não é que é o de próstata no homem e o de mama e útero na mulher, tá bom? Se alguém tiver alguma experiência referente a partir de câncer de mama ou de útero, fique à vontade, tá bom? É só ligar o microfone e se posicionar. Muito bem. A mesma próstata, né, sinalizada aqui na cor azulada, ela secreta, né, ela produz, né, desculpa, 40% do sêmen vem da próstata. Então, o homem que tem uma alteração na próstata, ele perde parte da sua virilidade, mas ele continua ejaculando, né? Porque nem tudo que o homem ejacula vem da próstata, vem de outras glândulas que nós vamos conversar. Mas parte, 40%, aí quase metade, vem aí desta questão da próstata. Então, eu posso pensar o seguinte: pô, Léo, eu vou me formar em nutrição, eu vou me formar em odonto, e por que eu tenho que saber disso? Pessoal, o paciente teu, ele vai chegar para você e falar assim, olha, tem pacientes que são pacientes, e tem pacientes que se tornam grandes em qualquer esfera. Na física acontece isso, na psicologia acontece, na odonto, na nutrição, enfim. E muitas vezes ele vai lá, pro nutricionista, aí no negócio aqui, não tá subindo o negócio, o que tá acontecendo? Não tem uma coisa para tomar, para comer, para melhorar a virilidade? Ele acredita que há alguma coisa que possa ser nutricional. E aí cabe você entender que, viu, mas espera aí, vocês continuam ejaculando normalmente? Continuo. Então, pode ser que não seja a próstata diretamente, já que você está preocupado com. Tá certo? Pessoal, você concorda que a próstata está nesta posição e a bexiga está aqui? Então, a bexiga escoa a urina através da próstata, que uma das partes da uretra se chama uretra parte prostática. Então, o indivíduo tem dor na hora de urinar. Dor durante o prazer, a relação se torna nada prazerosa para o indivíduo que tem alteração na próstata. Tá bom? Vou voltar no slide passado. Dá uma olhada. A bexiga está aqui. Olha o tamanho e olha a obstrução nessa uretra prostática. O indivíduo tem dor ao urinar, sangue na urina. Então, o seu papel como profissional da saúde é identificar, falar, isso não é normal, procura um urologista. Tudo bem? É essa a responsabilidade que nós, profissionais da saúde, temos, né? E essa secreção leitosa e alcalina que a próstata produz, que compõe o sêmen, ela favorece a mobilidade do espermatozoide. O espermatozoide, ele viaja, e aí não é piada, é sério, ele viaja a mais ou menos 40 km por hora dentro, né, não na saída, mas não só na saída da ejaculação, mas dentro da mulher. É rápido o negócio. Pensa que você foi um dos mais rápidos e está aqui, firme e forte, tá certo? A mobilidade, então, obviamente, vem por parte dessa secreção, né, que é o meio aquoso, mas também essa mesma secreção alcalina neutraliza secreções vaginais. Do potencial de hidrogênio, né, do pH, o espermatozoide, uma vez que entre, ele morre. E aí, muitas vezes, é motivo de frustração para o homem ou para a mulher que não consegue engravidar. Então, o problema também pode ser. Professor. Às vezes o homem não produz a quantidade necessária, não produz a quantidade necessária dessa secreção leitosa e alcalina, e aí quando um espermatozoide entra num ambiente ácido, ele morre. Leonardo, eu queria saber se só para mim o seu áudio está cortando. Eu não sei se é a minha internet, ou se com os outros também está assim. Pra mim também, tá travando toda hora, cortando palavras. Tá cortando muito o áudio. Em todo caso,
tá gravando, né? E gravando eu acredito que não fique travando. Mas vou tentar. Eu coloquei o outro fone aqui para ver se melhora a captação de som. Tá bom? Muito bem. Dúvidas em relação à próstata? Não? Beleza. Professor, não sei se Oi. tem a ver. O aumento da próstata chega a ser um câncer ou não? O aumento... Não entendi. Repita de novo para mim. A próstata está aumentada significa um câncer ou não? Deu para entender? Não, repita mais lentamente para mim, por favor. É porque, assim, eu tenho um tio que ele tem a próstata aumentada. Então, ele faz o uso de medicamento para ser porque ele sente dor. E ele tem também, Okay. Ele tem muitas, assim, como que eu posso falar? Ele não pode ficar muito tempo sem ir ao banheiro para fazer o xixi, vamos dizer assim. Sim. Isso chega a ser um câncer ou não? O exame de câncer da próstata, ele é totalmente clínico e pelo médico. Né? Dependendo do caso, o médico faz até uma biópsia, se for o caso. Mas isso é uma questão totalmente médica que vai discutir isso. Se a alteração clínica já deu alterada, é um sinal. Não quer dizer que ele está sentenciado a ter ou tem um câncer de próstata. Tudo bem? Entendi. Obrigada. Entendeu? Tem pessoas, e eu acredito, né, o homem após a relação é natural que ela aumente de tamanho. De forma momentânea. Porque está aumentando a sua atividade para produzir aquela substância leitosina, naturalmente ela vai aumentar o seu tamanho. Depois ela regride num tamanho normal. O problema é se ela se mantém aumentada e isso traz outras. Por isso que essa imagem ela é um paradigma na sociedade. É um absurdo pensarem, né, o que as pessoas pensam. E aí eu entendo que às vezes o nosso pai ele veio de uma mentalidade que, imagina, aqui ninguém toca. Veio de um machismo, né? De uma realidade que era imposta antigamente. Mas, pessoal, eu falo como profissional da saúde. Mas cedo ou mais tarde, é essa a imagem que o homem tem que ter. Ele é falho. O desafio maior não é curar o câncer, não é diagnosticar, é quebrar esse paradigma. É quebrar esse paradigma. E é difícil. Me mostrar pro teu pai, pro teu tio, que tá difícil. Oi? A sua internet tá ruim, tá cortando tudo que você tá falando. Não dá para entender. Tudo que você falou não dá para entender, Sim, porque pessoal. cortou. A gente só conseguiu só que eu final agora. Ok, eu não consigo... Deixa eu ver se eu consigo melhorar, peraí. Agora, melhor? Tá melhor. Tá. Joia. O mais difícil de tratar não é o câncer. É quebrar esse machismo, essa mentalidade que as pessoas acham que não vai conseguir resolver. Esse é a maior dificuldade do tratamento do câncer. Porque o câncer, uma vez identificado precocemente, a chance de cura é 90%. Então, o homem de antigamente, vamos pôr assim, que tem uma mentalidade um pouco mais ultrapassada, que não, onde já se viu, não pode fazer, não, aqui ninguém entra. Então, beleza, você tem duas opções, ou morrer de câncer ou ficar impotente. Escolha. O jogo é papo reto.
Então, a conscientização é muito mais difícil, pessoal. E tem que encorajar. Não, vai lá. Por isso que existe o Novembro Azul e se trata, né, dessa maneira. Falou, é o toque que cura, é o toque do diagnóstico, e é difícil, né? Talvez a nossa realidade, a nossa geração, ou a próxima, venha um pouquinho mais maleável e que se permita entender melhor sobre o diagnóstico. Tudo bem? Dúvidas? Uma dúvida, sim. Manda. Sobre a enzima, que a próstata secreta, a fosfatase, ela só é secretada quando tem alguma alteração ou ela é secretada normalmente? Normalmente ela é secretada. Normalmente. Porque ela é um marcador. Se está aumentado, se está diminuído, aí é um critério médico. E aí ele pode falar, existe alguma alteração. Ah, entendi. Beleza? Beleza. Que teoricamente é através do exame de sangue que avalia essa enzima. Então, por isso que eu falei que pode ser falha. Tá certo? Eu vou fazer um paralelo que é bem realista. Tem indivíduos que faz um eletrocardiograma, vem no hospital, dor no peito. Pode ser infarto. Faz o eletrocardiograma, normal o eletrocardiograma. Mas a clínica de sintoma, dor no peito, sobe, vai pro braço, é totalmente positiva. Faz exame de sangue de CPK, acusa lá. Falou, o eletro tá normal, mas o exame de sangue clínico deu alterado. Então, meu caro, exame clínico, para os homens que estão olhando e para as mulheres que têm maridos e pais, esta é uma imagem que impacta, para alguns é motivo de riso, mas quando morre alguém próximo ou você, não é engraçado. Então, é necessário o exame. Tudo bem? As vesículas seminais são essas glândulas marcadas em azul aqui, e elas estão, dá uma olhada, atrás da bexiga e acima da próstata. Pessoal, repara que essas glândulas seminais, elas produzem um fluido seminal, que é uma substância alcalina, que contribui também para a mobilidade e viabilidade dos espermatozoides. Essas glândulas seminais, mais outras glândulas, que nós vamos ver daqui a pouco, daqui a alguns slides, elas produzem aquele líquido que o homem libera durante uma preliminar. Léo, tem perigo? Tem perigo. Sabe por quê? Porque esse líquido, esse fluido seminal desta glândula, ele é produzido e cai, olha só, no mesmo ducto que a próstata produz. Então, a próstata produz o líquido que compõe o sêmen. As vesículas seminais também produzem o líquido. Nós vamos ver que esse líquido ele percorre um caminho. E nesse percorrer, ele se encontra com o espermatozoide. Então, pode ser que nesse líquido precoce, que saiu antecipadamente durante as preliminares, saia um apressado, saia um mais exaltado, saia um mais ansiado. E se o indivíduo está, né, em cópula, em relação com a mulher, ela corre o risco, sim, de engravidar. Tá bom? Então, as aulas de sistema reprodutor feminino e masculino sempre geram aquele silêncio, né, mórbido, né, de reflexão, de pensamento, né? Um olha para o outro e é normal isso, tá bom? Mas fique atento, tá bom? As vesículas seminais, então, esse fluido seminal, ele é rico em frutose, que nutre o espermatozoide. Isso quer dizer o quê? Que a frutose, o açúcar da fruta, que dá energia para o espermatozoide. Beleza? Tranquilo? E o restante do sêmen também são produzidos pelas vesículas seminais. Então, olha só. A próstata produz 40%. Estas vesículas seminais produzem 60%. Então, eu tenho o líquido que é ejaculado pelo homem. Tá certo?
Neste líquido vai entrar ainda o espermatozoide, pessoal. Então não é a próstata que produz espermatozoide. Não é a vesícula seminal que produz espermatozoide. Tá certo? Não é. Próstata e vesícula seminal produzem o sêmen. No sêmen, eu tenho o espermatozoide. Dúvidas? Depois vocês mandam qualquer coisa pelo Mentimeter lá, tá bom? Fica tranquilo. Na região, e olha só a imagem, eu tenho a bexiga, a próstata, e eu tenho duas glândulas, nós chamamos de glândulas de Cowper. As glândulas de Cowper, elas produzem uma secreção, uma substância mucoide, que neutraliza o pH da urina. O que é isso? Pessoal, concorda comigo? A urina está aqui, dentro da bexiga. Quando eu vou exercer o ato de urinar, a bexiga contrai e a urina passa pela uretra, parte prostática, a parte membranosa, que é essa pequenininha, e segue em direção à uretra esponjosa, até ser expelida pela região da glande do pênis. Tá certo? Tudo bem? Essas glândulas de Cowper, então vocês concordam comigo que o trajeto da urina é o mesmo que o do sêmen? Sim. Olha por quê. A próstata produz o líquido e joga na sua uretra. A glândula seminal aqui, ó, também produz um líquido que também cai juntamente na uretra. E o xixi, a urina, também passa pelo mesmo trajeto. Então essas glândulas vão o quê? Neutralizar o pH. Também vão favorecer aquela substância mucoide que o homem libera durante a sua ereção. Tá certo? A finalidade dessa substância mucoide é para neutralizar. Se o espermatozoide passa, é um caminho só, é um corredor só. Se o espermatozoide passa num meio ácido, ele morre. Então, o corpo tem uma glândula que neutraliza esse pH justamente na região próxima ao início do pênis. Perfeito, pessoal? Dúvidas? Não? Maravilha. Eu tenho medo das fotos que virão para vocês postarem no Instagram. Pode postar, não tem problema. Só tenho medo só, tá bom? Vamos lá. Vamos te chamar de Laura Miller, professor. Oi? Vamos te chamar de Laura Miller. Não, o problema não é isso. O problema é quando já aconteceu isso e eu fiquei roxo. Quando eu vi, era assim, né? Uma semana depois, em aula presencial, obviamente, né? Em laboratório, eu falei assim, professor, cheguei pro meu marido, dei uma olhada lá e falei assim, nossa, realmente, o meu professor falou que é assim mesmo. Ficou estranho isso pra mim. Eu falei, você quer que eu morra daqui uma semana? Fica meio estranho, né? Você olhar pro seu marido e falar assim, nossa, realmente, meu professor falou isso, que é desse jeito. Pega mal pra mim, pega mal pra você. Cuidado, tá certo? Então, muito cuidado. Mas acontece algumas coisas. Vamos falar então do testículo, né? O testículo é um órgão que os homens têm. A única função do testículo é produção de espermatozoides, pessoal. É só para isso que ele serve. Brincadeira. Ele serve também para produzir um hormônio extremamente importante no homem, que é a testosterona. O homem tem 30 vezes mais testosterona que a mulher. Por isso que as características sexuais secundárias elas são muito mais presentes no homem. O que são as características? Primeiro, pelos, engrossamento da voz, metabolismo muscular, né? O homem faz uma semana, a academia já fica já meio inchadinho, já a mulher não, demora um pouco mais, mas ela consegue atingir o seu desempenho. Que mais? Desenvoltura, né? Desenvolvimento dos órgãos genitais, obviamente. Tudo isso se dá graças à testosterona que o homem produz nos testículos, tá bom? Se nós pegarmos o testículo, então eu posso falar que existem túbulos, pequenos túbulos, né, pequenos encanamentos no testículo que têm células. E nessas células eu tenho uma célula chamada de célula de Sertoli. A célula de Sertoli, pessoal, ela produz o espermatozoide. Nós vamos ver como que ela produz. Beleza? Em compensação, nesse mesmo testículo, eu tenho as células de Leydig,
ou células de Leydig, perdão, Leydig, em que essas células de Leydig sintetizam testosterona. Existe uma questão interessante quando se fala em testículo, testosterona, espermatozoide e calvície. Qual que é a relação disso tudo? Por incrível que pareça, né, os homens calvos têm mais testosterona que os homens com ausência, né, com cabelos 1% normais. Isso se dá pelo excesso de testosterona. O que as pessoas fazem, né? Meu cabelo tá caindo, tô com cabelo fraco, os homens principalmente. O que eles fazem? Eles vão lá e tomam um remédio. Que, se não me engano, a memória é finasterida. O que a finasterida faz? Ela diminui a testosterona. Então, se diminui a testosterona, o cabelo cresce. O cabelo cresce. Só que ao mesmo tempo que esse remédio vai agir no testículo para diminuir a testosterona, quem que ele diminui também? A produção de espermatozoide. Então, é aquele dilema. Ou você fica calvo e aceita a calvície, mas continua, né, com seu papel de procriação, de gerar filhos, ou você toma finasterida, fica com o cabelo todo bonito, charmoso, brilhoso, lustroso, mas você corta a sua produção de espermatozoide. Eu preferia ficar sem fazer filho. Oi? Preferia ficar sem fazer filho. Ok, perfeito. São escolhas. Alguns falam assim, não, eu prefiro ter filho. Ô, professor, mas aí então eu ia ficar careca ou ia ter cabelo? Não entendi. Se você toma o remédio, teoricamente você diminui a testosterona. Aí o teu cabelo cresce. Tá, então eu ia ficar bonitão, mas sem poder fazer filho. Teoricamente, sim. Então tá bom. Tá bom. Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Não? Beleza. Tá me ouvindo? Pode falar, manda. No caso, o minoxidil tem o mesmo efeito? Minoxidil também. Minoxidil também. Acho que é uma outra linha da finasterida, se não me engano. Minoxidil, sim. Então, existem essas opções aí, tá certo? Então, o balanço, né, o equilíbrio... eu sempre penso o seguinte, tá com dúvida? Procura o médico, passa com orientação, ele vai esclarecer para você, vai tirar crenças que você tem, é a melhor coisa, tá certo? Então, mas também não quer dizer que eu vou usar um remédio para diminuir a produção de testosterona. Obviamente, diminui testosterona, diminui libido, diminui ereção, em partes, diminui espermatozoides. Então é meu, entre aspas, anticoncepcional. Não existe um anticoncepcional masculino ainda. Tá certo? Por enquanto, e infelizmente, somente as mulheres que fazem essa prática. Mas vai chegar nessa hora, com certeza. Dúvidas, pessoal? Não? O testículo tem aproximadamente 4 centímetros, né? E pesa aproximadamente aí de 10 a 14 gramas, pessoal. É interessante que aqui você consegue ver exatamente, né? Aqueles túbulos que eu comentei, que são os túbulos seminíferos, que tem as células de Sertoli, eles ficam aqui, ó, um aglomerado, ó. E estas células dentro dos túbulos seminíferos produzem o espermatozoide. Então é o testículo que produz o espermatozoide. E pode ver que esses túbulos são conduzidos até um emaranhado de túbulos, que nós vamos ver quem que é essa estrutura, tá bom? O testículo por si só também tem uma túnica chamada de túnica vaginal. E olha como as coisas são, né? A mulher tem uma escavação chamada escavação reto-uterina, que é o saco de Douglas. E o homem tem uma túnica vaginal. Que coisa, né? Então, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém se descaracteriza que ninguém. Tá bom? Além da túnica vaginal que reveste o testículo, existe uma túnica albugínea que também reveste o testículo, pessoal. Então, a túnica vaginal, túnicas vaginais e a túnica albugínea são tecidos de revestimento do testículo.
tá bom? E é nesses túbulos seminíferos, conforme nós vimos, né, de acordo com as células de Sertoli, que vão fazer a espermatogênese, a formação do espermatozoide. Beleza? Vamos ver como é que funciona, como é que forma? Eu tenho algumas etapas nessa espermatogênese. A primeira, dá uma olhada, eu chamo de espermatocitogênese. Espermatocitogênese. Olha que é tranquilo, pessoal, presta atenção. Eu tenho uma célula-tronco que eu posso chamar de espermatogônia tipo A. Esta célula-tronco, ou espermatogônia tipo A, ela se divide mitoticamente. E vocês sabem o que é mitose. Porque vocês já viram isso em ciências celulares. Então, a célula-tronco se divide mitoticamente e forma o quê? O que eu chamo de espermatogônia tipo B. Tudo bem? Tranquilo? Primeira etapa, espermatocitogênese. Uma célula-tronco, ou espermatogônia tipo A, se divide mitoticamente e se transforma numa espermatogônia tipo B. Essa espermatogônia tipo B, ela se divide. E essa divisão é por meio de meiose. E que forma as espermátides. Vou repetir. A espermatogônia tipo A sofre uma mitose, se transforma numa espermatogônia tipo B. Essa espermatogônia tipo B sofre uma meiose e se transforma numa espermátide. Isso tudo a nível celular. Certo? Essa espermátide passa por um processo de metamorfose, na qual ela se diferencia, e aqui a imagem mostra exatamente, a espermátide adquire uma cauda, que nós chamamos de flagelo. Esse flagelo, que é o motor, que é o meio de propulsão do espermatozoide. Tudo bem? Então, toda célula tronco do homem, no testículo, se transforma numa espermatogônia tipo B. Essa espermatogônia tipo B sofre uma meiose e vira uma espermátide. E agora essa espermátide sofre uma metamorfose, né? Formando, então, um flagelo, um prolongamento, uma cauda. O acrossoma, pessoal, é a cabeça do espermatozoide, que é onde tem o núcleo, onde tem mitocôndria, onde eles, vamos por assim, essa célula se alimenta, né, dessa frutose. Então, se o sêmen tem espermatozoide, o ambiente aquoso que ele está, que é o líquido seminal, é rico em frutose. É isso que mantém o espermatozoide vivo, pessoal. Léo, e quando eu não consigo engravidar, qual que é o problema? Vamos lá. Pode ser o espermatozoide? Pode. O espermatozoide ele pode ter um flagelo quebrado. Então, imagina uma cauda pela metade. Ele tem uma propulsão muito menor. Pode ser uma das causas que a mulher não consiga engravidar. Pode ser que o homem tenha menos espermatozoide do que o normal ou esperado. Isso é outro motivo, é uma outra causa. Pode ser que o homem não tenha ereção. Se ele não tem ereção, ele não tem, né? Por uma questão hormonal. Olha quantas causas nós temos. Pode ser que o indivíduo tenha uma alteração na próstata, que ele não produza o líquido seminal. Obviamente que não vai nutrir, não vai manter um ambiente adequado e especial para esse espermatozoide. E ele vai morrer. Pode ser que o pH da mulher esteja alterado. E o pH alterado da mulher, mais ácido, quando o espermatozoide entra no canal vaginal, ele morre. Olha como são várias causas, pessoal. E isso é motivo de preocupação para o homem, para a mulher, para quem quer ter um filho.
Tá certo? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? Dúvidas? Sim ou não? Professor, se você falou que quando o espermatozoide entra no... entra aí, e aí o da mulher, ele é muito ácido. Aí, suponhamos que, tipo, a mulher, ela faça aquela fertilização. Mesmo assim, ela não conseguiria engravidar sendo ácido? Pensa no seguinte, quando uma mulher vai fazer a fertilização, com certeza o médico não pensa só nas questões intrauterinas, ele pensa no todo. Então, com certeza, ele vai, né, orientar com remédios, com cremes, talvez com alimentação, eu não sei dizer isso, uma nutricionista pode afirmar com mais certeza, né, porque tem que preparar não só o útero, mas todo o processo, o caminho, o útero, o sangue já lá depositado dentro do útero. Então, é um processo, né? Então, eu não acho, e eu não acredito que o médico só vai pensar numa fertilização somente olhando lá dentro. Ele vê tudo. Ele vê todos os aspectos. Ok? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? Respondi? Sim? Não? Respondeu, professor, obrigada. Beleza, seguimos. Uma vez, então, que o espermatozoide ele é produzido dentro do testículos pelas células de Sertoli nos túbulos seminíferos, esse túbulo seminífero vocês viram na imagem retrasada, deixa eu voltar aqui, em que ele continua emaranhado e que isso segue para fora, na qual nós vamos dar origem ao epidídimo. Pessoal, o epidídimo é uma região que é um enovelado de túbulos localizado fora do testículo. Função do epidídimo: armazenamento. Armazenamento. Ele só guarda o espermatozoide ali. Pô, Léo, mas espera aí. Se ele guarda o espermatozoide, estamos na quarentena. Fora o tempo que eu já não estou fazendo nada. Fora o carnaval que não rendeu nada. O cara tá com um testículo desse tamanho? Não, claro que não. Vamos ser, né? O corpo ele produz a célula, que é o espermatozoide. Uma vez que esse espermatozoide ele não é eliminado, não é expelido, o corpo reabsorve, pessoal. Tá certo? Existem situações, e aí quem é casado ou casada vai saber entender isso. Sabe quando você, com o teu parceiro ou parceira, estão conversando, estão batendo papo, tomando vinho, e aí vai que não vai, e vai que não vai, e você acha que agora vai e não vai, e no fim não acaba em nada? O homem fica com dor no testículo? Anatomicamente, fisiologicamente, espera-se que conclua, né? Seja feita a ejaculação. Mas como não foi feito nada, o espermatozoide, o testículo começa a doer. Porque ele produziu, né, o aumento aumento da testosterona leva ao aumento do libido. Obviamente, isso aumenta a produção de espermatozoides por um curto pedaço de tempo, por um curto momento, por um curto tempo, e espera-se que ele seja eliminado. Mas como ele não acontece nada, você vai dormir, ele fica com dor. Tá certo? Isso não vou dizer que é comum, mas é um sintoma que às vezes o homem ou a mulher, né, no relacionamento, independente da orientação sexual, presencia e não sabe o que fazer. Tá certo? O epidídimo, de cima para baixo, ele tem uma cabeça, um corpo e uma cauda. E a continuação dessa cauda do epidídimo forma um dos ductos que nós vimos no começo, que é o ducto deferente. Tá bom? Nós já vamos pontuar aqui, ó. Aqui você consegue ver exatamente testículo, epidídimo e olha só o ducto deferente. E ele dá a volta por trás da bexiga. E olha onde ele entra. Exatamente na próstata. Então, o teu testículo, ele envia os espermatozoides. E na região da próstata, ele se encontra com quem? Com o líquido seminal e com o líquido aquoso que a próstata produz. Perfeito?
como eu falei, a bolsa escrotal, né? A bolsa escrotal ou escroto, ele tem uma única e exclusiva função, que é proteção do testículo. E olha como é curioso, né? E o corpo humano ele é perfeito, né? Não só do homem, mas da mulher também. É uma bolsa que está revestindo, né, abaixo do pênis e, obviamente, protegendo o testículo. E olha quantas camadas eu tenho, e os homens que estão aqui presentes também têm. Qual que é a função dessas camadas, pessoal? É manter a temperatura ideal no testículo. Antigamente, no tempo do boom da tecnologia no Japão, falavam que os homens japoneses não conseguiam engravidar suas mulheres. E existia uma justificativa muito lógica. Antigamente, os notebooks eles eram o quê? Grossos. E esquentava. Então, na época, eles trabalhavam com o notebook no colo. E isso esquenta o testículo. Uma vez que aumentou a temperatura, a célula morre. Então, era um dos motivos que que a população japonesa não conseguia ter uma procriação, né, um aumento na atividade. Na atividade, não. Um aumento do número de filhos. Esse era um dos motivos. Então, não faz bem estudar com o notebook no colo. Não precisa jogar o notebook agora, tudo bem, fica tranquilo. Mas porque ele esquenta. Calça apertada também esquenta. Não faz bem pro testículo. Porque aumenta a temperatura, desnatura o espermatozoide. Tá bom? Então, existem túnicas que protegem. E aí, você, casada, você que tem o teu parceiro, você já entende por que acontece isso. No inverno, quietinho, contido. No verão, mais permissivo, digamos assim. Tá certo? No inverno é mais essas túnicas elas se contraem e aí protege a temperatura do frio. Naturalmente, fisiologicamente, o testículo ele fica 2 a 3 graus inferior à temperatura corporal. Então, se nós estamos a 36 graus, os testículos dos homens estão aí pelo menos em 34, 33 graus. Se estamos num período de inverno, ele precisa o quê? Contrair e manter mais próximo. É natural, né? Quando está com frio, a gente fica mais contido, mais encolhido. Já no calor, ele já se mantém um pouco mais distendido essa bolsa escrotal. Tá bom? Tá certo? Só uma curiosidade, o testículo esquerdo sempre é mais alto que o direito, viu, pessoal? Isso é fisiológico. Não é nenhum problema, não é nenhuma... fala assim, é problema, tá torto. Não, não tá torto nada, tá bom? Isso é normal, é fisiológico em todos os homens, tá certo? Dúvidas? Dúvidas? Professor, por que acontece movimento involuntário às vezes? Você fala em torção do testículo. Sim. Tá. Cara, o testículo, né? Deixa eu ver se eu volto aqui na imagem. Além do testículo e o epidídimo, compreendem, né? Pode ver que o epidídimo, o epidídimo e o ducto deferente, ele sobe. E sobe não só o ducto deferente, mas sobe também vasos linfáticos, artérias, veias. Nós chamamos isso de um plexo pampiniforme. É um conjunto de artérias e vasos que sobe. E por algum motivo, trauma direto, práticas esportivas ou relações sexuais, o testículo ele pode torcer. Na cidade da minha sogra, ela conhece uma família, né? E nessa família tinha um menino que jogando bola, torceu o testículo. Torceu. E aí o que aconteceu? Quando torce, você obstrui os vasos sanguíneos. E o que acontece? Necrosa. Tem que fazer cirurgia. É uma condição um pouco delicada, mas tem que ser situação de emergência. Tá certo? Eu não sei dizer qual que é a causa direta. Ninguém tá parado assim, de repente, viu? Não, eu nunca vi, eu não conheço ninguém disso. Tá certo? Normalmente está associado a algum fator externo.
né, uma prática esportiva, uma relação sexual, enfim. Isso sim. Mas tá parado assim, assistindo televisão, daqui a pouco, pum, virou. Não, isso não conheço. Eu acho difícil isso acontecer. É mais fácil você se movimentar de um lado, cruzar a perna, uma calça apertada e você cruzando a perna, seja ele como for, aí eu acho que é plausível de eu justificar uma torção do testículo. Mas parado, sentado, como você está e virar, não. Como se fosse uma cãibra, não. E eu não consigo ver isso. Dúvidas, pessoal? Não? Beleza. Então, entendemos esta questão da bolsa. Como eu falei para vocês, os canais deferentes, né? O epidídimo dá continuidade ao ducto deferente. E esse ducto deferente, olha só, ele passa ao lado da bexiga, vem por trás e se une juntamente com a vesícula seminal. Então, olha só como é perfeita essa arquitetura. O testículo produz o espermatozoide, armazena no epidídimo. Durante o ato sexual, o epidídimo sofre peristaltismo, contrações involuntárias, ondulosas, que conduz o espermatozoide até esse contato juntamente com a vesícula seminal, em que ambos, tanto o espermatozoide como a vesícula, desembocam aonde? Na próstata. E a próstata, por si só, também produz o seu líquido seminal. Então, olha só, esse líquido, então, ele vai ser eliminado em algum momento durante essa prática ou essa prática sexual. Tudo bem? É neste ducto, nesses canais deferentes, ou ductos deferentes, que o médico urologista faz a vasectomia. E olha como é lógico, pessoal. E aí vamos tirar algumas crenças de muitos de vocês, que eu tenho certeza disso. Eu fiz vasectomia, fiquei broxa. Não sobe mais. Pessoal, quando você faz a vasectomia, aqui, corta o ducto deferente, você continua produzindo sêmen. A diferença é que você não tem o quem? O espermatozoide junto. Então o homem continua ejaculando. Ele continua tendo prazer. Ele continua tendo relação. A diferença é que o espermatozoide não é chamado e não é conduzido para junto do sêmen. Beleza? Então, porque depois que eu fiz, nunca mais subiu, não é como era antes. É crença isso, não existe, não tem relação nenhuma. Não tem relação direta, vasectomia e ter diminuição da potência masculina. Tá certo? Tudo bem? Aqui tem uma outra imagem que a gente vê exatamente a vesícula, o ducto deferente vindo nesse sentido, a vesícula seminal se acoplando juntamente à próstata, e aí o percurso sai pela uretra. Tá bom, pessoal? E olha só, o percurso sai da uretra. E aqui em cima eu tenho quem? A bexiga, que também passa pelo mesmo trajeto. Então, ninguém ejacula e faz xixi ao mesmo tempo. Ou um, ou outro. Tá certo? Dúvidas? Tranquilo, pessoal? De boa? Muito bem. Vamos lá. A uretra masculina, então, é um ducto que percorre todo o corpo esponjoso. Nós vamos ver essas questões específicas do corpo esponjoso. Em média, ela tem aí seus 13 centímetros, né? Há controvérsias, quem é maior, quem é menor, né? Aquela coisa, aquela necessidade de mostrar, enfim. Mas, na média, brasileira, é de 13 a 15 centímetros aí a tamanho da uretra, né? Tem uretras maiores? Obviamente que é proporcional ao tamanho do pênis, tá certo? Da mesma forma que tem uretras menores, proporcional a um tamanho de um pênis reduzido, né? Essa uretra, então, ela se divide em algumas partes. Nós vamos ver essas partes. Eu tenho a primeira, então, a bexiga está aqui. Eu tenho a próstata e a uretra, que
transpassa, que atravessa essa próstata, ela compreende, então, a uretra prostrática, perfeito? Eu tenho um pequeno pedaço, estou sinalizando aqui, que a uretra é membranosa, esse pequeno pedacinho, e a partir do momento que entra toda a extensão do pênis, eu tenho uma uretra esponjosa. Nós vamos entender o porquê que é esponjosa, tá certo? Então, a uretra masculina, ela tem aí um tamanho maior que da mulher. Isso justifica também por que a mulher tem mais infecção urinária, uma uretra menor, mais exposição, mais chances de entrar, né, em vias urinárias, em contato mais próximo com a bexiga. No homem, né, um percurso é maior, então é uma chance de ter uma diminuição de frequência urinária no homem. Em compensação, existe eu não vou saber o nome, mas existe um bichinho que ele fica em lagos, lagoas, brejos, açude, que ele entra na uretra masculina. E quando ele entra, ele abre igual um guarda-chuva. E aí, meu amigo? Aí, Charlie Brown, você tá perdido, porque dói pra caramba, tá certo? Então, do nada, o indivíduo começa a urinar sangue. O que aconteceu? Pô, não sei, urinando sangue dói pra caramba. Vai fazer exame de próstata normal, faz exame de sangue, tá normal. Vê parte urinária do rim, normal. Porque às vezes a infecção pode estar lá no rim, né? E aí tá sangrando muitas vezes. E não é rim, não é nada. E o que você fez? Cara, eu fui nadar no açude. Você bateu? Não. Fui nadar. Aí, putz, existe aí tá aquele bichinho que ele entra fechado, mas depois ele abre. E é literalmente um guarda-chuva. Imagine isso. Dúvidas, pessoal? O professor, por isso que não pode fazer xixi, não pode fazer xixi, né? Nos lagos, no mar, por conta desse bichinho. Vamos aqui. Temos aqui, acho que 32 pessoas aqui. Que atire a primeira pedra quem nunca fez xixi no mar. Duvido! Todo mundo faz, impossível. Mas a salinidade é tão grande que eu acho que anula qualquer problema, qualquer questão infecciosa. E eu acredito nisso, né? Não tenho uma certeza absoluta, mas é plausível. Fala. Dúvidas? Não? Beleza. O pênis, então, vamos falar dele, o menino, propriamente dito, né? Ele possui uma porção fixa, e eu vou voltar na imagem aqui, que se encontra dentro da pelve masculina, então é a parte fixa, e existe, geralmente, deixa eu só aceitar aqui, existe a porção do corpo, que é a parte livre, que obviamente isso é proporcional ao tamanho do pênis no homem, tá certo, pessoal? Pessoal, o pênis é o órgão erétil, é o órgão que se torna erétil durante a prática sexual. A mulher, você não sabe se ela está excitada. O homem, você sabe. E o fato da mulher estar excitada e você não saber, isso é uma vantagem. Isso é uma vantagem evolucionista. A gente já conversou sobre isso em sistema reprodutor feminino. Lembra? A mulher, ela fica excitável e excitada, e o seu clítoris se torna erétil, dentro da sua proporção de tamanho, claro. E o orgasmo feminino, ele não depende de cópula ou de uma reprodução. Todos os outros animais que nós vimos, os animais primitivos, né? Eles precisam o quê? Os outros animais, eles só liberam o óvulo se ele tiver o orgasmo. A mulher não. Ela tem essa habilidade de ter orgasmo e necessariamente não liberar óvulo. Ela tem um momento certo que ela libera, independente da prática, independente do momento sexual. Já o homem não. Ele só ejacula quando está ereto. Se não tiver ereto, não ejacula. Simples assim, tá bom? Normalmente, né, ele é flácido, normalmente, na grande maioria das suas vezes, e se torna ereto por uma questão, porque ele se enche de sangue. Então, pessoal, hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 29 de abril de 2020. Deve ser o
30º dia da quarentena. Daqui até a eternidade, tá bom? Não existe osso dentro do pênis. Mas como não? Não tem pênis, não tem osso. É impossível, não tem osso. Tá bom? Mas como é que ele fica? Ele fica porque ele tem 2 corpos cavernosos, em que estes corpos cavernosos se enchem de sangue. Por isso que o torna rígido. Tá bom? Por isso que o torna rígido. Então, isso tem que ser bem pontuado aqui. Perfeito? Existe a fratura peniana? Sim, existe. Existe a fratura peniana. Então, o indivíduo ele pode fraturar o pênis praticando esporte. Existe a condição, né? Ou durante o ato sexual, né? Sei lá, algo mais elaborado, né? Um Cirque du Soleil, sobe lá no guarda-roupa, corre o risco também de acontecer algo do gênero, né? Independente da prática sexual, homo ou heterossexual. Corre o risco de ter fraturas penianas, tá certo? E aí, Léo, se quebrou o pau, literalmente, é hospital. Tem que fazer. É hospital. Quando eu morei em São Paulo, calma, fica tranquilos. Eu morei em São Paulo, nós tínhamos, eram 20 pessoas numa república, o pessoal era muito unido, era muito família. E aí uma das meninas que era de Marília, ela tinha um grupo de amigos que cresceram junto, os amigos namoravam e cresceram, sabe? Então é aquela galera de 15 pessoas que cresceram todos juntos e eles se namoravam, né? Os homens com as mulheres na ocasião. E aí um dia, um virou pro outro e ligou, ela falou, cara, o que aconteceu? O Pedro, cara, não sei nem como falar, fala, meu, o que aconteceu? Então, o Pedro, ele quebrou o pau, meu. Por quê? Como assim quebrou o pau? Ele quebrou o pau. Como assim? Quebrou o pau, jogando bola. Mas como assim? Pedro, esquentado, não pode ter um jogo de corpo, já vai pra porrada. Não, você não tá entendendo. Ele quebrou o pau. Mas como assim? Ele tomou uma entrada? Tomou uma falta? Não, você não tá entendendo. Ele quebrou o pau. Quebrou? Quebrou. Como? Na trave. Ele foi defender, entrou com o carrinho, só que ele entrou no meio da trave. E aí houve uma fratura peniana. Daí veio a galera zoando, né? Mas, pô, meu cara joga bola excitado? Não, meu! E, na verdade, a fratura peniana ela pode ser tanto excitável como não excitável. Depende da pancada. Tá certo? E, pessoal, fratura, hospital. Não tem o que fazer. Tá bom? Muito bem. E por fim, né, além dos corpos cavernosos que se enchem de sangue durante a excitação do homem, existe o corpo esponjoso. E este corpo esponjoso, porque ele se assemelha a uma esponja. Existe a passagem da uretra. Perfeito? Por isso que o homem tem dificuldades de fazer xixi quando está excitado. Para todo homem que está aqui, sabe o que eu estou falando de manhã. É difícil. Nossa, mas todo mundo acorda excitado? Normalmente, vocês vão entender o porquê. Normalmente. Então, você que tem teu parceiro, tua parceira, né? Se você viu lá de manhã, deu aquela palpada, ele tá excitado, tá sonhando. Não tá sonhando. É normal, é fisiológico isso. Nós vamos entender o porquê disso daqui a pouco. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Não? Tranquilo? Beleza. O pênis, então, anatomicamente, tem a glande, né, que compreende a cabeça, propriamente dito, que é rica em terminações nervosas, é a parte sensível à estimulação sexual. A glande, ela se assemelha ao clítoris da mulher, né? Existe até mostrei isso na aula de reprodutor, uma homologia do sistema reprodutor feminino e masculino quanto às funções. Então, o que o homem tem na glande, a mulher tem no clítoris. E olha a evolução, né? O homem precisa de uma glande desse tamanho. Não quer dizer que o estímulo é maior. A mulher precisa de algo muito menos com um estímulo absurdamente gigante. Então, a mulher sempre vai ser muito mais evoluída. O homem possui um freno. Professor, Oi. em relação da fratura no pênis, qual que é o procedimento no hospital cirúrgico? Tem que usar alguma coisa? Gesso? Como que... Não. Gesso? Não. Costura. O médico vai lá e costura os corpos cavernosos.
Ah, tá. Entendeu? Não me pergunte como Entendi, é o obrigada. pós-operatório. Não me pergunte, mas é quietinho. É quietinho lá. Fica sossegado, sem muito alvoroço, sem muita animação. Tem que ficar de boa lá. Tá bom? Ah, entendi. Uhum. O pênis tem o freno, né? Que é a partir do momento que o homem ele estica a pele que envolve, que é o prepúcio, na região inferior existe um freno, que é o que segura essa pele no homem, né? Alguns homens têm excesso de pele, pode ser visto como normal, mas teoricamente não é. E naturalmente, né, quando a criança nasce com fimose, que é quando esse prepúcio reveste toda a glande. Então é normal que o menino, né, e o médico pediatra orienta isso, né, que faça o exercício no banho, que é estimular, né, o descolar dessa pele ao redor da cabeça do pênis, tá certo? Dúvidas? Não? Beleza. A fimose é uma questão não só fisiológica, né? Todo homem nasce com, mas também é uma questão cultural. Então, todos os judeus, no 8º dia de nascimento, eles fazem a circuncisão, que é um procedimento cirúrgico, né? Se você pegar a Bíblia, você encontra isso lá em Gênesis. Você encontra lá que todos os homens têm que ser circuncisados, que é a cirurgia. Leonardo, e se eu não fizer, Léo, a cirurgia, se o meu filho é menino, meu sobrinho, e a minha mãe dele não está fazendo exercício ou ensinando ele a fazer exercício para tirar essa fimose, eu garanto para você, ele vai ter dificuldade de ser pai, porque se a cabeça não é exposta, né, teoricamente o pênis não é exposto. E da mesma forma, vai doer demais. Oi? Beleza. Então ele tem que fazer os exercícios adequadamente, tá certo? E a circuncisão, como eu falei, é um procedimento cirúrgico, né? E aí faz quando muito pequeno. Os judeus fazem exatamente no tempo certo, de acordo com as escrituras. Então, todo judeu ele é circuncisado, né? Já os demais meninos precisam fazer o exercício que toda mãe, com certeza, ensina e fala. Faz exercício, puxa a lapelinha, enfim. Tá bom? A ereção. O que é a ereção no homem? Pessoal, a ereção, ela consiste, pessoal, nada mais, nada menos, do que o seguinte. O estímulo, ele é central. Então, a região do hipotálamo, que é a região do teu cérebro, que você sabe onde fica lá, porque você está tendo ciências morfofuncionais cardio-neurorespiratório, com o Boscariol, existe uma região lá no hipotálamo que estimula a região o estímulo que manda um estímulo parasimpático. O estímulo parasimpático faz com que o homem tenha vasodilatação das artérias penianas. E, obviamente, que isso faz com que os corpos cavernosos se encham de sangue. Tá certo? Pessoal, o estímulo ele pode ser consciente, aquilo que ele está vendo, e claro que está lhe agradando, e isso responde, mas pode ser inconsciente. Tá certo? Inconsciente. Então não se assuste se o teu noivo, o teu marido, o teu parceiro, de repente ele tá falando, que isso? Por que tá assim? Ele fala, não sei. É inconsciente. Conscientemente, todos estão em suas casas, me ouvindo nessa aula ao vivo e online, certo? Mas inconscientemente tem muita coisa acontecendo que você não percebe. Então você está olhando aqui, hipotálamo, você lembra de uma piada que o Rodrigo falou ou fez, ou de uma tiragem, de uma zoeira que ele fez, algum comentário, que não tem nada a ver com a minha aula, mas você lembra por ser algo inconsciente, tá certo? Obviamente que a ereção é o ato de ficar ereto, o homem, né? E isso, obviamente, na mulher é a mesma funcionalidade, é a mesma via fisiológica, na mulher é igualzinho,
É o estímulo parasimpático que vem lá do hipotálamo, que estimula os órgãos reprodutores femininos. E, porém, a ejaculação, que é a expulsão do sêmen, ela é pelo mecanismo simpático do sistema nervoso autônomo. Tá certo? Tudo bem? Então, existem essas... foi o estímulo simpático. E aí vocês vão entender, e é muito simples. Eu até brinquei com vocês isso, né? Em sala de aula. O ponto G da mulher é onde? Lembra que eu falei? É o ouvido. Se ela ouve aquilo que lhe agrada, tudo tende a funcionar melhor, né? De uma certa forma. No homem é aquilo que ele vê também. O homem ele precisa ver, por isso que as revistas de antigamente, né, a Playboy antigamente tinha vendas absurdas, porque o homem precisava ver aquilo que lhe agradava. A mulher prefere toque, ela precisa tocar. Por isso que os salões, né, as festas que tinha lá o go-go boy, o stripper, a mulher só encostava nele. Então, são formas diferentes de chegar aos seus objetivos, tá certo? No homem, na mulher, quem atua na ereção ou na excitação? Parasimpático. Tem que estar tranquilo, tem que estar agradável. O homem também. Agora, se eu me vejo numa condição de estresse, simpático. Se eu me vejo numa condição de fuga, de sobrevivência, uma situação estressante, negativamente, o que acontece? Ejacula. Então, vamos lá, vamos imaginar a seguinte situação. O menino conheceu a menina, independente da idade. Vamos pegar as meninas, os meninos mais novos, né? Com as meninas mais novas. O novinho com a novinha resolveram se encontrar para ter uma relação. Marcaram horário, né? Como se fosse remédio. Vamos ter relação, vamos. O menino vai estar como? Nervoso. Nervoso é simpático ou parasimpático? Simpático. Ele está sempre simpático. Ele vai estar nervoso. Mão trêmula, mão gelada, enfim. E a menina? Ela também vai estar nervosa. Então ela vai estar simpática também. Só que para que tudo fique bom, né, excitável, ereto, tem que ser parasimpático. Então a menina ela fica tranquila, vai lá, faz o seguinte, ela tira um pé de meia do pé. E por cima da roupa, ela abre o sutiã. O menino olha, o que ele faz? Ele está ficando agradável com o que ele está vendo, de repente ele fica nervoso, simpático. Ele ejacula. Então, o estímulo externo que você vê te responde de maneira simpática. Por mais que esteja agradável, parasimpático, vendo algo que te agrada, seja homem ou mulher, se você se emociona, se você, nossa, você entra em simpático, você ejacula ou você tem um orgasmo feminino, tá bom? O sono, o ato de dormir é o quê? Parasimpático. Se o meu corpo está numa condição parasimpática durante o sono, naturalmente eu vou ter o quê? Ereção. Por isso que o homem ele acorda normalmente ereto. Por uma questão fisiológica. Não é porque ele está sonhando alguma coisa. Não é porque ele está pensando em alguma coisa. Não é porque ele está vendo alguma coisa no celular agora de manhã que deixou-o excitado. Porque a mulher também tem isso. Umas mais, outras menos. Tudo bem? Tá certo, pessoal? E o ato de urinar também é parasimpático. Então, por isso que a primeira urina do homem ela é desconfortável. Porque na urina tá difícil aqui, né? Tocar para baixo. Que o ato de urinar. E quando o homem está com a bexiga cheia, que é o parasimpático, a ação do parasimpático, ele também fica o quê? Excitado. Tá certo? Então, são situações, né? O que são as poluções? As poluções acontecem principalmente no adolescente, que ele está em fase, né, de mudanças sobre a ação de testosterona e outros hormônios, e que, por uma desregulação do sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, o menino dorme, ele acorda o quê? Excitado ou ejaculado. Nossa, será que eu fiz alguma coisa? Não, você não fez nada, é fisiológico. Até o corpo começar a controlar
simpático e parasimpático, ele não tem mais as poluições. Perfeito? Tudo bem? Dúvidas, pessoal? E por fim, aqui, para a gente fechar essa primeira parte da aula, o sêmen, eu tenho aí, eu não, né? Os homens têm, de uma forma geral, 100 milhões de espermatozoides por dia. Tudo isso em 1,5 a 5 ml de sêmen. Ah, Léo, mas eu ejaculo muito mais que 5 ml. Tudo bem, depende do estímulo que você recebe. A excitação é maior, a glândula bulboretral e a próstata aumenta a sua produção, você elimina mais líquido. Certo? E o que tem no sêmen, na composição? Primeiro, água. Segundo, ácido hialurônico. Sim, o mesmo ácido do teu produto de beleza para pele. Tá bom? E frutose, subentendendo que é adocicado. Tá bom? De 100% de tudo que o homem elimina na ejaculação, 1% é espermatozoide. Então, sempre tem aquele 1% que já dizia o Wesley Safadão, já dizia o Marcos Belucci, enfim. Normalmente, existem algumas condições em que o homem produz menos espermatozoide que o normal. Então, nós falamos que um termo chamado de oligoespermia. Se ele produz menos, ou se ele, desculpa, se ele ejacula menos que 10 milhões, ele tem oligoespermia. É um dos motivos e fatores que leva, naturalmente, ele não engravidar uma mulher. Tá bom? E existe a condição chamada de azospermia, que é a ausência. Todo homem que faz vasectomia, ele faz o espermograma, vai para o hospital, entra numa sala, vê algo que lhe agrada, por vídeo ou por revista, né, deposita o espermatozoide num potinho e vai para análise. Ele vai lá e faz a cirurgia de vasectomia. Fez a vasectomia, após um tempo, ele tem que fazer de novo o espermograma, para saber se realmente foi eficaz a cirurgia. Tá certo? Então, ele volta ao hospital, realiza o procedimento, e ele fala assim, azospermia, ausência do espermatozoide. Aí, bandeira verde, liberado. Vida normal que segue. Eu tenho um pensamento, isso é meu, se você quiser criticar ou debater, fique à vontade. O problema, eu vou fazer um paralelo, uma analogia, tá bom? O problema das mortes no mundo por arma de fogo não é pela arma, mas é pela bala. Vou repetir. O problema das mortes por arma de fogo não é ter arma, é ter bala. Então, na minha percepção, eu entendo o seguinte: quer diminuir natalidade, quer diminuir a produção de filhos, não é fechar o útero da mulher, é cortar o espermatozoide do homem. Porque ele pode ter o pênis, ele pode ejacular. O problema é o que está dentro do sêmen. Então, o ideal é que o homem corte, faça a vasectomia, para que ele não continue essa linha de sucessão. Tá certo? Tudo bem? Dúvidas, pessoal, por enquanto? Não? Tranquilo? São 10 para as 9. Eu vou dar o nosso intervalo. Eu vou cortar o webcam, cortar o microfone, mas eu continuo gravando, tá bom? Depois voltamos para eu terminar o nosso slide. Se eu não terminar tudo hoje, eu continuo na semana que vem, sem problema algum, tá bom? Ou dependendo, eu vou ver, prefiro em partes, talvez, na volta eu decido certinho como é que nós vamos conduzir, tá bom, pessoal? Dúvidas por enquanto? Não? Beleza, então, voltamos às 9, deixa eu só ligar aqui, voltamos às 9 horas, tudo bem para vocês? Joia? Sim? Então, espero que sim. Até daqui a pouco, 9 horas, voltamos.
Cheguei. Estou na área. Muito bem. Vamos lá, pessoal. Eu vou abrir aqui as perguntas, acho melhor. Porque depois, na semana que vem, eu continuo. Deixa eu só compartilhar aqui. Você já sabe, né? Não custa lembrar. Então, entra aí no mente.com e usa esse código aqui que você já sabe. E pode mandar sua dúvida sobre a matéria do que nós vimos por enquanto, tá bom? Não precisa se identificar. Estou aqui para esclarecer. Muito bem. Muito bem. Estou aqui, pessoal. Pode mandar as perguntas, as dúvidas, não só de sistema reprodutor masculino, mas reprodutor feminino também, tá bom? Fique à vontade. Tá, boa. Porque não havia dito. Eu lembro que eu estava falando referente ao testículo. O testículo ele está envolvido por algumas camadas, em que essas camadas têm a função de manter a temperatura do testículo, tá certo? Qual que é a questão disso? Quando você coloca o notebook no colo, né, o notebook ele esquenta. E ele esquentando, naturalmente, isso também é transferido para a bolsa escrotal. Então, você aumenta a temperatura do testículo. E, obviamente, que você aumentando a temperatura dessa bolsa escrotal, você vai ter uma desnaturação dos espermatozoides. Então, essa aqui é a relação, né? Lá no Japão, isso era um dos motivos que era motivo de esterilidade no homem. Porque antigamente, muito antigamente, os notebooks eram o quê? Grandes, grossos, com cooler para esfriar. E aí esquentava, e a galera trabalhava aqui, né? No colo. Então, o notebook, teoricamente, não deve ficar no seu colo, porque ele esquenta o testículo. E isso, de uma forma direta ou indireta, pode prejudicar o espermatozoide do homem. Ok? Pode mandar outras perguntas aí, pessoal. Pessoas com micropênis têm facilidade de ejacular? Se esse pênis ele é normal não em tamanho, né? Já que é um micro, eu acho que isso não influencia em nada. Porque ele tem um componente interno vascular, né? Tá preservado. O componente, como é que eu posso dizer, anatômico está preservado, só que a diferença é que ele é pequeno. Mas isso eu não acredito que isso seja uma barreira para que o homem possa ejacular normalmente. Eu não acredito que isso seja uma barreira, tá bom?
Obrigado. Só, por favor, lembre-se, né? Realmente, meu professor mostrou que é exatamente assim. Pega a mão para mim, pelo amor de Deus. Sobre a inervação dos testículos, ele é muito inervado? Pois uma região bem sensível. Sim, toda bolsa escrotal ela é inervada. Né? Os nervos que saem da região sacral, na altura de S2 mais ou menos, eles inervam a bolsa escrotal. Então, é uma região sensível por impactos, né, obviamente, e que, obviamente, o testículo também é inervado. Então, dói e reproduz o sintoma de dor. Tá certo? Não só o testículo, né, mas um chute na bolsa escrotal é de chorar. Pra quem já tomou um, né, e sabe o que eu tô falando. Pode mandar, pessoal. Dúvidas? Sistema reprodutor feminino, masculino? Pode mandar.